Olá a todos. Nesta aula nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, sobre consequências das nossas ações, das nossas reações, a liberdade que temos, fatalidade, destino existe, está traçado. Quão responsável nós somos pelo nosso destino? Nós podemos interferir no nosso destino? Até que ponto nós podemos influenciá-lo? Vamos falar sobre isso agora. O que é o livre-arbítrio? Na realidade, o livre-arbítrio é a nossa capacidade de tomar as nossas próprias decisões, arcando com as consequências dessas decisões, a capacidade que nós temos de discernir o que está pela frente, de discernir entre as opções que nós temos e escolher com responsabilidade sobre essas decisões. Isso é o livre-arbítrio, é a medida em que eu influencio sobre o meu destino e não sou influenciado pelos outros. Em que medida nós somos livres? Na realidade, a liberdade de escolha, a liberdade do espírito, começa pelo pensamento. Nós somos livres para pensar. Muito embora às vezes não sejamos livres para externar esse pensamento, mas nós somos livres para pensar. Na nossa mente, nós somos totalmente livres. O espírito pensa. E esse pensamento, ele é livre, ele é baseado nas decisões que eu tomo, nas minhas escolhas, na minha capacidade de discernir e nas opções que eu faço. Então a liberdade, ela começa sempre pelo pensamento. Sem um pensamento livre, obviamente não existe liberdade. Em que medida nós somos livres? Na realidade, a liberdade, ela aumenta com a evolução. No começo, menos evoluídos, nós somos primariamente baseados em instintos. Nós reagimos mecanicamente ao que o ambiente, ao que o nosso entorno nos provoca. Então, nesta medida, nós não somos livres, porque as nossas reações, as nossas escolhas estão condicionadas a uma resposta instintiva. Uma vez que os instintos predominam, eu sou menos livre, porque eu vou reagir baseado nesses estímulos. Por exemplo, se eu pressinto um perigo, naturalmente a minha reação instintiva é fugir desse perigo. Então, nesse sentido, eu não sou livre, eu sou escravo dos meus instintos, uma vez que os meus instintos acionam em mim respostas automáticas. À medida que evoluímos e nos tornamos mais racionais, nós temos a capacidade de pensar sobre as decisões que vamos tomar. Vamos supor que eu pressinta um perigo. O homem das cavernas pressentiu um perigo numa moita, viu uma moita se agitando. Seu instinto natural, correr para se proteger. E esse instinto resiste em todos nós, afinal de contas, como eu sempre digo, nós somos descendentes do cara que fugiu, e não daquele que ficou para ver se não era um tigre dente de sabre e acabou sendo devorado. Então esse instinto de fugir é uma resposta automática. Nesse sentido eu não sou livre. Nesse sentido eu estou escravo das minhas reações. À medida que eu evoluo e eu pressinto um perigo, como eu sou mais racional, mais inteligente, com mais conhecimento, eu vou avaliar a situação. Aquele perigo é um perigo real? Realmente eu preciso fugir? Ou de repente até uma oportunidade? Voltando ao caso do homem das cavernas, é um tigre dente de sabre, ou seja, um predador que pode me devorar? Ou é uma presa que vai saciar a minha fome? Pode ser uma presa. Nesse sentido, em vez de fugir, eu vou caçá-la.
Então, nesse sentido, eu já não sou mais escravo dos meus instintos. Eu sou condicionado às minhas decisões. E eu tomo a minha decisão baseada num raciocínio lógico, num raciocínio racional, num pensamento racional. Eu avalio a situação, pondero as opções que eu tenho, avalio as possibilidades e tomo decisão baseado nisso. Então, nesse sentido, eu sou um pouco mais livre do que aquele que reage exclusivamente aos instintos. Ou seja, eu já não sou tão escravo dos meus instintos, mas eu sou mais condicionado pelas minhas próprias decisões. Então, eu sou bem mais livre do que aquele que é condicionado apenas pelos seus instintos. E como que se dá essa conquista do livre-arbítrio? Leon Denis já escrevia que a luta entre a matéria e o espírito tem como objetivo libertar este último, ou seja, o espírito, cada vez mais do jugo das forças cegas. Ou seja, a luta entre o espírito e a matéria tem como objetivo nos tornar cada vez mais dependentes das nossas escolhas do que do nosso instinto. E o livre-arbítrio, ele aumenta com os valores da educação e da experiência. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais experiência eu tenho, quanto mais capacidade eu tenho de julgar uma situação e sopesar as diferentes opções que eu tenho, mais livre eu sou, porque mais eu dependo das minhas próprias escolhas. Menos instinto, mais razão. E isso só aumenta com os valores da educação e da experiência. A educação me dá a bagagem intelectual, me dá o conhecimento para julgar as situações. E a experiência vai me dando, à medida que eu vou evoluindo, vou me tornando mais experiente, uma bagagem maior de conhecimento para que eu possa tomar as minhas próprias decisões. Então, menos escravos eu fico das reações automáticas, do instinto. Se eu tenho fome e eu sou escravo dos instintos, eu vou atrás de qualquer coisa que sacie a minha fome. Vou caçar, vou colher alguma coisa, me arriscando inclusive às vezes a consumir alguma coisa que seja até venenosa, ou me arriscando a tentar caçar alguma presa que acabe se voltando contra mim e até me ferindo. À medida que eu fico mais racional, eu consigo controlar a minha fome. Eu estou com fome, mas eu posso esperar mais tarde, porque eu sei que eu tenho provisões no local onde eu estou e eu posso saciar a minha fome mais tarde. Então, como eu tenho um conhecimento maior, uma experiência maior, eu fui capaz de tomar a decisão de adiar o ato de saciar a minha fome. Enquanto que se eu fosse regido apenas pelos instintos, eu sairia desesperado para saciar a minha fome. Então, nesse sentido, à medida que eu evoluo, que eu adquiro maiores valores, maiores patrimônios intelectuais e maior experiência, maior a minha capacidade de tomar decisões racionais e não ser escravo apenas dos meus instintos. Consequentemente, maior o meu livre-arbítrio. Ok, mas existiria algum limite a esse livre-arbítrio? Sim, existe. Eu tenho limitações legais, limitações sociais, limitações ambientais. Como já dizia Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Ou seja, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, não é? Essa é a educação, que é o conjunto dos hábitos adquiridos. A lei de sociedade, eu tenho livre-arbítrio, eu posso decidir atacar
oponente, até, quem sabe, tentar matá-lo. Mas eu tenho limites, eu tenho limitações legais. Matar o amiguinho não é uma boa ideia, não é? Além de não ser legal, é ilegal, é um crime. Eu tenho limitações sociais. Os usos e os costumes do meu tempo me impõem limitações. Por exemplo, se eu vivesse um tempo das cavernas, tudo bem, eu sair pelado na frente de todo mundo. Hoje em dia acho que dá algum rolo se eu resolver sair pelado na rua, não é? Não deve dar muito certo. Então eu tenho limitações quanto a isso. Eu tenho limitações, por exemplo, ambientais. Eu estou num local e eu obtenho água para saciar a minha sede de uma fonte. Eu posso esgotar essa fonte de uma vez só? Para me saciar de água, até me entupir de água e realmente ficar repleto? Posso. Mas não está chovendo ultimamente. Então, se eu esgotar essa fonte, pode ser que eu fique sem água. Então, a decisão mais racional é tomar o mínimo possível apenas para sobreviver e me resguardar para um futuro próximo. Ou seja, mais tempo eu tenho uma limitação quanto a isso. Eu posso simplesmente desmatar, está muito em moda ultimamente, né? A gente vê muito na televisão, né? Desmatar, botar fogo para fazer lavoura e tudo mais. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu tenho limitações ambientais, eu tenho legislação, tenho limitações legais. Como eu vivo em sociedade, existem regras, chamado contrato social. Ou seja, existem regras para se conviver em sociedade. Não matar, não roubar, não fraudar, uma série de coisas. Então, nesse sentido, meu livre-arbítrio ele é limitado, porque eu tenho que me comportar dentro do contrato social que a sociedade onde eu estou inserido me exige. Eu não posso sair matando os meus desafetos, simplesmente porque são meus desafetos. Isso é ilegal, é contra a lei. Eu não posso sair pelado na rua, apenas porque eu estou com calor ou apenas para me exibir. Até mesmo porque isso não é socialmente aceito. Eu não posso sair na rua falando palavrão, xingando todo mundo, porque isso também não é socialmente aceito. Então, apesar de muitas vezes a gente ter vontade de sair xingando Deus e o mundo, a gente não faz. Por quê? Porque existem limitações sociais para fazer isso. Nesse sentido, o nosso livre-arbítrio, ele tem os seus limites também. Nós não somos 100% livres. Uma vez que vivemos em sociedade, devemos respeitar a liberdade dos outros também. Mas falando sobre o livre-arbítrio, existe destino? Será que aquele negócio, é o meu destino não ser feliz, é meu destino que tudo dê errado? O que é planejado na nossa vida? O que nós podemos mudar? Nós estamos presos ao nosso destino? Na realidade, uma encarnação é como um projeto. Quem já fez projeto sabe, não é? A gente planeja fazer assim, assim, assado. Os checkpoints vão ser esse, aquilo outro. Dia tal vai estar tal coisa, vai estar pronta. E fulano vai me entregar tal coisa, e eu vou fazer tal coisa. A gente sabe que o projeto, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Em seguida, ele tem que ser reajustado. E nesse sentido, o que acontece? O que a gente entende como destino é a probabilidade de alguma coisa ocorrer. A probabilidade da nossa vida ocorrer de tal jeito. Mas todos os dias nós estamos desafiando essas probabilidades. Então, na realidade, o que é planejado no nosso destino? Apenas encarnar, viver e enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios para aprender. É a única coisa que é planejado. O resto nós vamos construindo. Então, existe destino, mas e aqueles videntes que olham e dizem vai acontecer tal e tal coisa? E muita gente diz, acerta sempre. Não, não acerta sempre. Nem todos acertam sempre.
acerta, se a gente for analisar, acerta uma parte bem pequenininha. Vamos fazer uma analogia, por exemplo. Imagine alguém no alto de uma montanha. Ele olha para baixo, ou no alto de um edifício. Ele olha para baixo, tem um cruzamento. Ele vê que vem vindo um carro em alta velocidade numa das ruas, e na outra rua que se cruza com esta aqui, vem vindo outro carro em alta velocidade. Eu posso prever que haverá um choque entre esses dois veículos, um acidente de grandes proporções. Porque é o lógico que vai acontecer. É isso que eu estou vendo. E se continuar as coisas daquele mesmo jeito, é exatamente isso que vai ocorrer. E se ninguém fizer nada, eu vou acertar a minha previsão. Mas vamos supor que um dos motoristas resolva diminuir um pouco a velocidade. Não muito, apenas um pouco. Apenas o suficiente para passar de fininho pelo outro. E o que seria uma fatalidade, certa pela minha visão, passa a ser apenas um susto. Ou se esse motorista diminuir bastante, nem um susto não vai ser. A minha previsão estava errada? A minha visão do destino estava errada? Não, não estava. Estava absolutamente certa. Porque eram as condições que eu vi naquele instante. Mas o tempo transcorrido modificaram as condições. E essas condições se modificando, o resultado final também se modificou. Foi-se embora a minha previsão. Mas se nenhum dos dois fizesse nada, minha previsão estaria certa. Vamos supor que eu fique no alto desse edifício observando todos os dias a mesma coisa. E sempre eu prevejo, vai ocorrer um acidente de grandes proporções. Mas a maioria dos motoristas é sensato e diminui a velocidade. E acaba sendo apenas um susto ou nem isso. Mas lá um belo dia temos dois motoristas completamente malucos e nenhum dos dois diminui a velocidade. E acontece a fatalidade no cruzamento. Um acidente de grandes proporções. Todos dirão, nossa, o Hamilton acertou, ele acerta todas. Não, não acerta todas. Eu apenas vi a possibilidade naquele momento. Nenhuma condição se modificou, a possibilidade ocorreu. Mas vejam só quantos eu errei. Eu errei a maioria, acertei apenas um. Mas nós, como os humanos, somos condicionados a simplesmente desconsiderar os erros e computar apenas os acertos. A maioria dos que fazem previsões, as mães de Nás da vida, a gente só computa eles, a gente só considera os acertos. Os milhares de erros, que são a maioria, a gente não considera. Então, nesse sentido é que o destino pode ser traçado. É a possibilidade de que algo venha a ocorrer, dada a manutenção das mesmas condições que eu estou observando agora. Vamos supor, alguém que tem um emprego que ganha um salário mínimo, e esta pessoa gasta 2 vezes isso. E vai se endividando, e vai se endividando, e vai se endividando. Qual é a previsão que eu posso fazer? Simples. Essa pessoa vai falir. Ela vai ficar completamente comprometida com seu crédito, não vai conseguir mais viver. Mas vamos supor que essa pessoa resolva, de repente, mudar de emprego. E acabe ganhando 3 vezes mais. E acabe gastando meia vez menos. Então ele ganha agora 3 salários mínimos e gasta 1,5. Sobra-lhe 1,5 ainda. Então a minha previsão furou completamente. Por quê? Porque as condições não se mantiveram. Não foram as mesmas condições. Então a minha previsão ela só é válida enquanto se manterem as mesmas condições. Nesse sentido, não há destino traçado. E fatalidade absoluta?
Na realidade, a fatalidade absoluta, ou seja, a consequência inexorável de alguma coisa, ela existe para a matéria. As leis da física estão aí para nos provar isso no mundo macro. Se a gente pegar o mundo micro já não é bem assim. Mas vamos pegar o mundo macro, por exemplo, física clássica. É lógico que se eu acelerar um automóvel, ele vai aumentar a velocidade. Isso é uma fatalidade absoluta, isso é algo que é comprovado. Mas o espírito não se rege pelas leis da física, o espírito não é matéria. O espírito se rege pelas leis do pensamento e do seu livre-arbítrio e da sua experiência. E é dinâmico, segundo a segundo, décimo de segundo a décimo de segundo, as coisas estão mudando, se modificando, e o próprio espírito se modifica, toma decisões diferentes. Então, nesse sentido, a fatalidade, digamos assim, absoluta, a causa inexorável de um movimento, de alguma coisa, existe para a matéria, mas não existe para o espírito. Isso não é verdade para o espírito, que não se rege pelas leis da matéria. O que está programado? Na realidade, quando vai encarnar, o espírito planeja o gênero de provas que vai suportar. Por quê? Porque é o que ele julga necessitar para a sua evolução. Mas nem sempre, aliás, na maior parte das vezes, não é isso que ocorre. Algumas das provas realmente acontecem, nós somos levados a enfrentá-las, outras simplesmente não ocorrem. Por quê? Porque as circunstâncias não permitiram. Porque nós tomamos decisões durante nossa encarnação que nos levaram numa outra direção que não propiciou o surgimento daquelas provas. Isso pode ocorrer porque a existência é dinâmica, o nosso livre-arbítrio está o tempo inteiro atuando. A fatalidade, ela pode estar nos acontecimentos, mas não nos resultados. Eu posso planejar perfeitamente nascer numa situação extremamente difícil, tanto financeira, quanto moralmente, quanto intelectualmente. Não obstante, e nós vemos isso todos os dias, nós temos inúmeros exemplos na vida, eu posso superar essas barreiras, eu posso superar esses obstáculos e sobressair do meu destino. Ou seja, a fatalidade está apenas nos acontecimentos que me levaram àquela situação, mas os resultados finais são produto da minha escolha, das escolhas que eu fiz durante esta experiência de encarnação. E como que o nosso livre-arbítrio age sobre o nosso destino final? Cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo da nossa existência, nós estamos tomando decisões. Nós estamos fazendo escolhas. Viver é fazer escolhas. Essas escolhas geram causas e consequências. Essas causas e consequências geram um novo futuro. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, nós estamos refazendo o nosso destino. O que foi planejado no início pode não ser verdade agora, porque a cada minuto nós estamos tomando uma decisão diferente. Em resumo, nós somos herdeiros de nós mesmos e nós somos produto e o resultado das nossas escolhas. Podemos até planejar como vamos começar esta encarnação, mas o final, as consequências, depende das decisões que nós vamos tomar no dia a dia.
E como nós estamos aprendendo a cada passo, a cada minuto, a cada segundo, nós estamos aprendendo, a minha próxima decisão, ela vai ser um pouco diferente, porque eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu tenho um pouquinho mais de experiência, que me vai permitir fazer uma escolha diferente ou não. Então, nesse sentido, o meu destino vai ser sempre um pouco diferente. Resumo, nós somos produto e resultado de nós mesmos, nós somos herdeiros de nós mesmos. As nossas escolhas fazem quem nós somos, agora e no futuro. Mas afinal, o que está escrito afinal? Na realidade, o que está escrito são as consequências das nossas ações, é óbvio. Se eu acelerar um carro até o final do curso do acelerador contra um muro, está escrito que eu vou bater no muro e as consequências não vão ser legais. Isso é lógico, está escrito, porque são resultado das leis naturais, é óbvio. Mas a nossa decisão, aquilo que depende das nossas decisões, isso não está escrito. Existe uma possibilidade das coisas ocorrerem. Se eu namorar fulana ou beltrana, posso me casar, posso me mudar, posso ter filhos. Se eu optar por fazer engenharia, medicina, nutrição, psicologia, eu posso ter esse ou aquele outro futuro. Mas isso são apenas possibilidades. Por exemplo, eu fiz administração de empresas. Teoricamente, eu deveria estar empregado numa grande empresa, numa multinacional ou num banco, e seria um funcionário público, alguma coisa assim. No entanto, trabalhei a minha vida inteira com TI, hoje tenho uma empresa de TI, então meu destino foi completamente diferente. A possibilidade estava ali, era aquilo que provavelmente iria ocorrer, mas as minhas decisões tornaram o meu futuro diferente. Vamos, por exemplo, uma figura bastante conhecida, um humorista, o Renato Aragão, por exemplo. Cursou Direito. E a ideia dele era ser um advogado. Até que ele resolveu fazer um teste para a TV Tupi. Todos nós sabemos as consequências, né? O cara se tornou um dos maiores humoristas do Brasil. Mesma coisa do Chico Anísio. Ou seja, a possibilidade estava ali. Era aquilo que normalmente iria ocorrer. Mas as decisões tomadas durante o transcorrer da vida mudaram o destino de todos esses personagens. Então, na realidade, o livre-arbítrio nos permite escolher entre várias possibilidades que aparecem à nossa frente. E nós vamos ter maior conhecimento e maior possibilidade de escolher. Quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais nós evoluirmos. Por isso, adquirir conhecimento é tão importante. Estudar é muito importante porque aumenta a nossa bagagem de conhecimento e nos permite fazer decisões mais acertadas ou, no mínimo, com uma maior responsabilidade. É nesse sentido que o nosso livre-arbítrio age. Então, resumindo, quanto mais instintos, menor o livre-arbítrio, porque somos escravos de reações mecânicas e instintivas. Quanto mais evoluídos e quanto maior conhecimento, mais dependemos das nossas próprias escolhas. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por esta aula. E nos encontramos na próxima.